a todos e todas. Estou representando o Sindicato de Professores de Macaé e região, do setor privado. Represento os professores da educação infantil e ensino superior. Primeiramente, considero importante esta audiência, tendo em vista algumas falas já feitas, que desejamos que aconteçam outros momentos. Também vejo com a necessidade permanente que se tenha instâncias mais públicas e legitimadas, através não só da Câmara de Vereadores, mas também da participação do Poder Executivo, para que possamos tratar um tema bastante delicado, que não é só a questão do retorno às aulas, não é só a criação de protocolos ou uma política de flexibilização para essa situação. Eu considero que a discussão hoje, que impacta diretamente a educação, precisa ser tratada não só com cautela, mas principalmente com bom senso. E quando a gente pode envolver os sujeitos do processo, ouvir os pais, ouvir os responsáveis, os diretores de escola, ouvir os sindicatos, não deixando para o terceiro momento. Eu acho que seria interessante poder começar a ouvi-los para que o Legislativo e o Poder Executivo possa pensar, a partir das proposições que nós possamos trazer como contribuições, para justamente juntos construirmos mecanismos não só de protocolos, mas também numa perspectiva realmente de segurança para esse retorno. Diante dessa situação, pessoal, o tempo corre. Antes de mais nada, de saudar a todos e todas, a gente vive, antes mesmo da própria pandemia, que a gente já está vivendo ela e dentro dela, existe um projeto em votação agora na Câmara Federal que ele nos preocupa também, porque ele também tem um impacto significativo na educação, em especial na educação pública. Neste momento, essa semana, nós temos que ter um compromisso, não só os sindicatos, mas os trabalhadores de educação, a Secretaria de Educação, em defender o projeto de lei que tá na pauta, que é o projeto de lei da deputada Dorinha. Porque entendemos que a educação é um direito, sim, é um direito básico à criança ou adolescente, mas especial. Ele tem que ser um direito constituído e de responsabilidade e controle do Estado. E com essa ameaça, com esse projeto que o governo federal tenta destruir... Estou saindo, né? A gente está ouvindo bem você. Ah, tá. Pensei que tivesse caído aí. Não, o projeto de lei que o governo federal tenta alterar a perspectiva de finalidade do atendimento público, isso vai atingir diretamente Macaé. Atinge a todos os municípios que têm como princípio a garantia da educação. Então, acho que essa audiência pública aqui, Guto, uma sugestão, ela poderia, ao seu final, também reforçar que amanhã, que entra na pauta essa discussão da votação, que a gente todos vamos lá e defender a votação do Fundeb como uma garantia de futuro, porque não adianta a gente pensar futuro sem ter recursos para isso. E aí, entrando já num debate sobre a questão da pandemia, nós somos signatários de um documento embasado como referência das orientações da OMS e da parceria com a Fiocruz. O Cipro Macaé estabeleceu uma parceria com a Fiocruz, que é uma parceria inédita na região, onde a gente não só está discutindo a situação hoje dos impactos da educação no processo da pandemia, mas temos um desejo de também tratá-la pós-pandemia. Então, quer dizer, essa base desse documento, que nós do Simpro, do CEP, entre outros, assinamos, a gente entende que hoje defender a vida da pandemia é um princípio sine qua non, porque não é hora de voltar, pessoal. A gente entende que hoje retornar às aulas, não só pela ausência de condições e estruturas, que aí a Secretaria de Saúde tem todo o know-how para estar não só nos orientando, mas nós não temos as estruturas que são estruturas significativas, como apresentar um conjunto de condições de segurança essenciais, que sem as quais, infelizmente, a gente não tem como voltar, como fornecimento de produtos de higiene e limpeza, equipamentos de proteções individuais, EPIs, proteções coletivas, EPCs, desinfecção dos materiais didáticos no uso coletivo. Imaginem uma educação infantil, uma creche,
Crianças que a gente não vai poder ter controles individuais, significa que você teria que ter uma relação de 1 a 1 para evitar esse contágio, a proliferação dessa doença. E ainda a questão que para a gente é muito cara, no caso do setor público, já que a sua demanda reprimida é muito grande, a necessidade de um concurso público, porque o contingente hoje de pessoal é insuficiente. Aí, trazendo para a realidade do setor privado, isso não é muito diferente. Concordo com a fala da mãe, e isso para a gente também tem um valor significativo, quando uma mãe tem uma consciência social de chamar a atenção sobre a preocupação da diversidade, de chamar a atenção que hoje, apesar de todo o esforço dela em garantir que seu filho possa ter o acesso àquela aula, muitas crianças não estão tendo. Então, essa diversidade, que é uma diversidade que a gente vem tratando, porque, como já foi falado, inclusive, pelo vereador Guto Garcia, o retorno tem que ser igual e o tratamento também tem que ser igual. Então, não existem situações que, para algum segmento, ou setor privado, ou setor público, haverá uma relação de privilégios. Pelo contrário, porque, neste momento, nesta chuva, todos nós estamos molhados. E aí, pensar na solidariedade, pensar no ponto de vista de que, hoje, qualquer caminho que se trate de retornar às aulas significa não só num perigo, mas, em especial, numa responsabilização por parte dos donos, no caso dos dirigentes escolares, mas também do próprio executivo. Porque a nossa pergunta é a seguinte: quem irá se responsabilizar sobre as consequências das mortes que poderão acontecer? Será o dono da escola? Será o prefeito? Será o secretário de educação? Será os responsáveis pelo protocolo? Então, antes de qualquer situação de retorno, nós devemos nos perguntar como iremos fazer isso e quando iremos fazer isso. Finalizando, a gente buscou uma parceria com a Fiocruz e a gente gostaria não só de compartilhar, também uma fala que foi colocada. Nós vivemos um momento excepcional. E esse momento excepcional exigiu de nós, professores e educadores, uma predisposição e uma grande criatividade, que também está resultando numa situação do seu adoecimento. Então, Guto, com uma sugestão de pauta, nós também precisamos tratar que hoje essa excepcionalidade que fez com que o professor que tinha um trabalho realizado de maneira presencial fosse obrigado a realizá-lo através de uma câmera e construísse novos laços para que aqueles vínculos escolares eles não fossem partidos. Mas, a partir dessa preocupação, a gente precisa também tratar desse nosso professor. Eu saúdo a Prefeitura, a Secretaria de Educação, por ter constituído o calendário do recesso escolar, porque é necessário que nós tenhamos a parada. É necessário, porque não só porque estava previsto no calendário letivo, é necessário que a gente pare, que a gente dê um tempo, porque o adoecimento ele já está acontecendo e ele é visível. E fechando com uma outra sugestão, que eu acho que é prudente, além de convidar os colegas, professores que estão acompanhando essa live aí no YouTube, que venham para a pesquisa, que participem. São preservados todos os seus dados, suas informações. Eu acho que as escolas deveriam estar, inclusive, estimulando a participação dos seus professores nessa pesquisa e não o vetando, e não o proibindo. Porque eu acho que, se a escola tem produzido um trabalho que tem respeitado as condições dignas de trabalho, que tem proporcionado suportes, que tem respeitado a carga horária desse professor, essa escola é uma escola que a gente precisa estar ouvindo, porque ela deve ser parabenizada. E acho que acredito que umas outras audiências devem acontecer. Mesmo que se tenha hoje uma sinalização que esse poder de decisão cabe unicamente ao executivo, e eu também tenho visto um certo bom senso por parte do mesmo, eu acho que é prudente que se tenha não só outras audiências, mas que as reuniões sejam mais abertas, mais representativas, para que possamos conjuntamente pensar esse futuro, um futuro de uma educação realmente de qualidade, um futuro de uma educação realmente que respeite
e dê condições dignas, não só para os nossos alunos, mas também para os profissionais de educação, para os professores, funcionários, diretores e toda a equipe técnica. Obrigada. Tá ótimo. Muito